Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. O Flamengo, que venceu a Libertadores da América, agora se prepara para enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, pelas partidas que faltam para terminar e cumprir a tabela do Campeonato Brasileiro. E o Dorival Júnior deve colocar aí o time alternativo para enfrentar o Corinthians. Provavelmente deve ser um time bem mesclado aí, os jogadores estão ainda de folga por causa da festa que aconteceu pelo título da Libertadores. Então provavelmente deve ser o time reserva do Mengão que vai para campo. E nós vamos reagir aqui os comentaristas falando tudo sobre o nosso Flamengo. Então já chega explodindo o dedo no like, vai nos comentários, põe o seu palpite para essa partida. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do nosso Mengão. Créditos desse vídeo eu deixo ao canal da Band Programa Jogo Aberto, link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão. Em 2023, e aqui no telão, mais dessa festa, da comemoração, da individualidade dos jogadores. Aliás, você acha que o Flamengo vai inteiro amanhã para jogar contra o Corinthians? Muita comemoração, viu, menina Renata? Muita comemoração. Todo mundo desligado. Espera até que eles errem o caminho do Maracanã. Vamos ver, né? Falando nisso, a gente começa com o tricampeão da América, o Mengão. O atual campeão domina a seleção da Libertadores. Dos 11 jogadores da lista, 6 são do Flamengo. Além do técnico Dorival Júnior, Santos, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Os outros brasileiros da lista são Gustavo Gomes e Scarpa, do Palmeiras, Thiago Heleno e Vitor Roque, do Atlético Paranaense. O único estrangeiro escolhido foi o meia Lucas Jansson, do Vélez. O Fla se reapresenta hoje à tarde no CT depois da conquista do Tri da Libertadores. O time do técnico Dorival Júnior vai cumprir tabela no Brasileirão. Amanhã enfrenta novamente o Corinthians no Maracanã e o rubro-negro quer terminar o campeonato na melhor posição possível. O clube tem como meta o segundo lugar no Brasileiro. Hoje ocupa a terceira posição com 61 pontos. Em 10 dias, o rubro-negro carioca já faturou mais de 200 milhões de reais em premiações pelos títulos da Libertadores e Copa do Brasil. Caso termine como vice nos pontos corridos, pode engordar ainda mais a conta e embolsar cerca de 43 milhões de reais. Com o dever da temporada cumprido, a diretoria planeja 2023. Estão em pauta a pré-temporada, férias, Mundial de Clubes e, claro, a renovação de contrato de Dorival Júnior. O treinador já manifestou o desejo de continuar à frente da equipe. Meu contrato com o Flamengo vai até o final do ano. E talvez o maior prêmio para mim seria poder permanecer à frente dessa equipe e dar sequência ao nosso trabalho. Em paralelo a essa negociação, há também a questão de que o técnico é um dos cotados pela CBF para substituir Tite na seleção. Vamos deixar as coisas acontecerem, é muito cedo ainda para se falar alguma coisa. A minha preocupação continuará sendo o Flamengo, até porque poucos terão a oportunidade que eu tive de estar num grande clube como esse pela terceira oportunidade. Bom, quando a gente fala em Dorival Júnior, eu lembro que ele começou o ano lá desempregado, de repente assume o Ceará, ganha essa oportunidade no Flamengo e aí em troca traz esses 2 títulos importantes para o clube. O Dorival termina 2022 em alta, tanto que é cotado para a seleção brasileira. Tem essa dúvida, será que teremos um técnico brasileiro, um estrangeiro? Mas o Dorival, pelo menos na opinião da mídia e de muitas pessoas, ele está no páreo. Fora isso, se a seleção não acontecer, na minha opinião, Ronaldo, não tem por que ele sair do Flamengo, não tem por que não dar continuidade a esse trabalho, que é elogiável. É elogiável e agora ele chegou numa fase da carreira dele que ele não tem mais restrições, né? Porque lembra que ele sempre tinha, porque no vestiário o pica-pauzinho vai lá e sempre mina alguma coisa. E agora, a verdade é que eles estão trabalhando juntos, né? E deixando o jogador também trabalhar. O jogador exercer a função que mais gosta. Porque muitas vezes o treinador, ele tem esse papel de orientar o jogador, de aprimorar o jogador. Cada jogador tem que ter uma visão diferente do treinador. E o Dorival chegou a esse ponto. Mas quando você pensa num grupo,
Aí acabou a vaidade, acabou aquele negócio com o jogador aqui, outro ali. Tanto é que o Gabigol, eu gostei de ver alguns jogos na recomposição dele, esse pique que ele dava, não só de frente pro gol, mas para recompor. Então isso é do treinador, que pede pro cara. Então o Dorival chegou nesse patamar, vamos dizer, de deixar o jogador à vontade também. É verdade. E ele fez um trabalho bem legal com os titulares, com esse time 2, dando oportunidades, mostrando também que outros valores do Flamengo podem aparecer, como é o caso, por exemplo, do Vitor Hugo, né, um jogador jovem que teve chances. Enfim, muito bem o Dorival. Aqui é só aplaudir o trabalho bem feito. Tá ótimo, não tem nem o que falar. Pode até folgar amanhã, se Deus quiser, né? Folgar amanhã, folga todo mundo, dá praia pra todo mundo de manhã. Vai ser interessante saber qual é o espírito também dos jogadores diante do torcedor novamente, no Maracanã. Vamos ver, hein, se o pessoal vai estar no clima de festa ou se eles voltam pro Campeonato Brasileiro. Agora, apesar de ter a provocação com o Real Madrid, existe possibilidade. Claro que sim, acredito até, a gente vai falar isso até chegar lá, o Flamengo está talvez mais próximo de muitos clubes brasileiros para buscar e dar uma cutucada num time europeu, mas a qualidade do Zico, acima de tudo, eu concordo com o Nunes, não dá para discutir essa questão do maior ídolo. O Gabigol, é mais ou menos assim, a gente não está comparando o Maradona com o Messi na Argentina, a gente está comparando o Maradona com o D'Alessandro, entende? O Maradona é o Zico. E o D'Alessandro é o Gabigol, um grande jogador argentino, mas não dá para comparar. Então, se fosse do nível do Messi e Maradona essa comparação, não tem como comparar. Mas aí a questão, não estão comparando jogador, qualidade técnica. Idolatria. Mas aí são os seguidores, é rede social. Nesse aspecto, sim. Fãs por rede social, em número de pessoas, com certeza. Aí sim, o Gabigol tem muito mais a ganhar, até mesmo pela velocidade da informação hoje, de todos os vídeos que tem, se brinca até dos times antigos, tá no DVD, tá no VHS, tem gente que nem sabe o que é isso. Mas não tem como, não dá, a distância é muito grande da qualidade, inclusive o segundo melhor jogador é o Júnior. O Gabigol nem tá, né, nessa lista, não sei se tá nos top 3, top 5. Mas aí você fala tecnicamente, né, Caco? Tecnicamente. Pensando na parte técnica, você está pensando. Mas a idolatria do Júnior também é muito forte, eu penso. Eu imagino que o Júnior é um grande jogador também. O Gabigol tem essa coisa dessa geração, é isso. É que se a gente for para a geração passada, do tempo do Zico, e colocar isso também no papel, a gente tem que botar na proporção. O número de pessoas que acompanhavam. Hoje, se a gente for colocar, claro que a idolatria, os seguidores, não são só torcedores, os seguidores, não tinha um cara com um boneco lá que no Equador e buscando, tinha boneco do Gabigol, tinha pessoas de outros países que acompanham e são fãs do Gabigol em outros países e nem são brasileiros. Em toda a América do Sul, o Gabigol, onde ele for, ele é ídolo mais que o Zico. Muito mais conhecido hoje por essa geração que está ali tweetando, está na internet, está vendo isso. Mas a qualidade mesmo, a idolatria... A gente tem que considerar a história do jogador no clube, o quanto ele foi decisivo, o quanto ele mudou a história do clube. Tudo isso tem que entrar. O Zico mudou muito a história do clube. Muito. Como o Gabigol também está ajudando a mudar. Tudo isso tem que entrar em consideração, eu acho, independentemente da época que jogaram, ou não? Sim, claro. É assim, primeiro, Abel, idolatria é algo muito pessoal. Muitas vezes você idolatra um jogador de um time que você torce, esse jogador não necessariamente ganhou títulos. Não é o caso de Zico e Gabriel. Mas, por exemplo, às vezes você se vê representado pelo jogador, pelo comportamento dele, pela maneira que ele respeita a instituição que ele joga, pela maneira que ele se comporta em campo, pelo que ele fala. Tem tudo isso. Idolatria é muito pessoal, é muito de cada um a idolatria. Verdade. Mas eu tô com o Nunes em relação a Zico no Flamengo. É algo que é bem comparável, porque é algo que é inatingível. É muito difícil você colocar alguém perto do Zico no Flamengo, né? Perto do Pelé no Santos. É porque então, o Zico jogava muito, foi importante e decisivo em títulos históricos e num título que só ele e a geração dele ganharam, que foi o Campeonato Mundial. Em vários clubes vai ter isso, tu pega no Internacional, o maior jogador incomparável é o Paulo Roberto Falcão. Sim. Mas talvez um maior ídolo nesse aspecto parecido com o Gabigol, recentemente, é o D'Alessandro. E o maior de todos, pelo título mundial, é o Fernandão. Que até, por ter morrido, enfim, ainda cresce isso, a saudade que o torcedor tem, o drama que teve em relação a essa perda desse grande ídolo colorado. Talvez o mais importante da história do Inter é o Fernandão, pelo que o Inter conquistou com ele.
Mas o maior jogador, tecnicamente, qualidade, Paulo Roberto Falcão, com certeza. Por isso que eu falo, por isso que o Zico tem isso que o Nunes falou, que a gente está falando. O Zico une as duas. O que tinha o Falcão, o que tem o Falcão, o que tinha, ou tem o Fernandão, o D'Alessandro, tudo isso está junto no Zico. Jogava demais, cracaço, decisivo, títulos históricos. Ganhou tudo. Com a camisa do clube. Foi legal esse exemplo que você deu do Internacional, porque é uma mistura de tudo. É o que a gente falava ontem, né, Abel? Assim, comparar tecnicamente não tem condição. Ele pode chegar próximo a números. Títulos conquistados, gols marcados. Isso ele pode chegar perto. Agora, eu não consigo colocar na mesma prateleira. Não, nem eu. Ele pode chegar perto em números e em idolatria ele pode chegar perto. Idolatria tem a ver com você ser adorado, cultuado por uma nação, por uma torcida. Claro. Ele pode chegar perto, ou pode, de repente, ser campeão do mundo, faz um gol na decisão contra o Real Madrid, continua mais 5 anos no Flamengo, vira o maior, sei lá, tô chutando aqui, maior... Pode ser que ele vire um ídolo maior que o Zico. Acho difícil. Eu, sinceramente, acho difícil. Não acabou. O Djalminha colocou ali. Foi muito bem. Espera acabar. Você tem que esperar acabar. É o que a gente sempre fala aqui. Perfeito que o Djalminha falou. Né? Que é uma frase no nosso Zap. Uma frase típica do Rafael Prats. Tem até uma figurinha. Espera acabar. Mas a pergunta na tela, pra mim, é coerente. A pergunta na tela, pra mim, ela faz sentido e eu responderia que sim. Então, que o Gabigol passou Adriano Imperador, passou Petkovic, passou... Aí sim. E pode ainda mais, como o Djalminha falou, terminando, ele pode ir além até nesse aspecto. Fernando Saraiva, diga, o Caco trouxe um exemplo legal aqui do Internacional, eu achei interessante, porque na minha visão o Zico reúne tudo isso. Reúne o que tinha Paulo Roberto Falcão, o que tinha Fernandão, o que tinha D'Alessandro, né? Com certeza. Que além de tudo, o carisma também o Zico tinha, uma personalidade, era capitão. Enfim, o que você acha de tudo isso? Abel, eu cresci, nasci em 76, então cresci vendo a geração do Zico. E são momentos de mundo de futebol que... Caiu o áudio, hein? Caiu o áudio. Perdemos. Falar nada. Volta. Voltou? Já voltou. Volta lá, vai lá. Vamos tentar. Começa de novo, Saraiva. Porque hoje é meu aniversário, Abel. Então o telefone tá bombando aqui. Eu não ia falar nada não, mas só para explicar a questão. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigado. Ele se entregou. Como a gente não tinha essa informação no nosso grupo? Como que eu me entreguei? Eu me entreguei. Produção. É isso aí, pessoal. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo.